Olá, viva caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Paulo Pinto e estou todas as quintas, todas as semanas, à quinta ou à sexta-feira, para vos falar sobre os mercados de cripto. Estes mercados hoje em dia estão muito articulados com tudo o que vai acontecendo no mundo, especialmente as questões políticas. Apesar de haver sempre alguém que vai dizer que isto aqui estava previsto e o gráfico dizia, então pronto, isto é quase a mesma coisa que das pessoas que dizem que acreditam no Zodíaco e seguem o que diz que sai do Zodíaco dos jornais. Não, estas coisas não estavam previstas e o swing, toda a manipulação que tem vindo a ser feita tem a ver precisamente com as decisões políticas e as pessoas aceitarem ou não aceitarem, ou gostarem ou não gostarem das decisões políticas. Eu vou tentar não ser tão político desta vez, eu tenho um dos outros vídeos que eu faço sobre política, mas eu não vou poder fugir dela quando chegar o momento de falar sobre ela. Pronto, ok? Mas querem ver mais detalhes, vejam nos vídeos sobre política, seja ela nacional, seja ela internacional, e normalmente a política internacional tem muito envolvida neste momento com as questões dos Estados Unidos e das tarifas. Vamos mudar rapidamente para o gráfico ao mês do Bitcoin para falarmos sobre ele. Ao mês do Bitcoin, neste momento ao dia 10, estamos um bocadinho abaixo ainda do mês passado, que já tínhamos vindo, que já tinha fechado abaixo do mês anterior. Já tivemos valores muito mais acima, muito mais abaixo, e neste momento estamos perto do sítio quando começámos o mês, há 10 dias atrás, mas ainda estamos em zona negativa. Mas como eu dizia na semana passada, o que eu espero é que se as coisas aconteçam como esperado, com base em toda esta situação económica que vai acontecer, nós vamos andar um tanto ou quanto para o lado até encontrarmos o nosso mínimo, e então depois aí podemos fazer o bounce e a reviravolta e voltar outra vez a subir. Para já, estamos claramente em zona de oversold em relação ao Bitcoin, isto é, neste momento há mesmo muito pouco interesse em continuar a vender, não quer dizer que não haja mais Bitcoins para serem vendidas, mas neste momento as pessoas estão muito pouco interessadas em vender Bitcoin, e por isso nós vemos precisamente aqui o gráfico do strength da Bitcoin em baixo. Vemos aí algum volume, temos aqui as ondas ainda um bocadinho alta, não tem descido, porque também não tem descido. O preço não tem vindo a descer, portanto a onda também tem-se mantido mais ou menos em cima, mas claramente aliviamos de máximos aqui no mês de janeiro, de máximos que estávamos totalmente em overbought. Estávamos em overbought, já não havia mais pressão, as pessoas já não havia mais full, já não havia mais dinheiro a entrar para comprar, mas neste momento já não existe mais bitcoins a entrar para vender. Pronto. E isto poderá, como eu disse a semana passada, isto poderá estar a significar o bottom do Bitcoin ao mês. Mas ainda temos aqui que recuperar, temos que começar a fazer algumas candles verdes e com isso começarmos a mostrar alguma força no Bitcoin. Se descermos para a semana, esta semana está relativamente positiva em relação à semana anterior, que foi a primeira do mês, que foi relativamente negativa. Neste momento, em relação ao Cypher B, estamos na zona abaixo do zero, mas estamos com uma espuma, que é esta zona mais clara, muito fina, o que poderá querer indicar que nós poderemos a qualquer momento, se não for esta semana, poderá ser para a próxima, se continuarmos com esta tendência. Não estou aqui a dizer o que é que vai acontecer, estou a dizer, se continuarmos com esta tendência, poderemos estar a ver um certo bounce à semana. Isto é, temos encontrado por aqui nesta zona que já é praticamente a quarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos aqui das últimas 6 semanas onde tivemos aqui abaixo dos $80, portanto temos aqui candles abaixo dos $80, o que mostra que podemos ter encontrado aqui à volta dos $80 o nosso mínimo. Poderemos ter encontrado, vamos ver e confirmar precisamente isso no futuro. Se descermos então aqui para valores ao dia, o que nós vemos é uma grande volatilidade. Nós estamos a viver um momento de grande volatilidade ao dia, e de tudo se deve ao facto de inicialmente o Donald Trump ter apresentado, a administração americana, pelo Donald Trump, o presidente, ter apresentado as tarifas que iria cobrar
aos vários países, por as várias razões que ele acha que tem que cobrar, são tarifas recíprocas. Os Estados Unidos via-se numa situação em que cobram tarifas dos nossos produtos para entrar nos países dos outros e nós também vamos passar a cobrar tarifas para entrar no nosso país vindo desses países. Então é por isso que se chama tarifas recíprocas. Infelizmente, no mainstream media não ouço tantas vezes as pessoas utilizar essa palavra, pelo que eles só falam de Donald Trump aumentou as tarifas. Não, Donald Trump não aumentou as tarifas, igualou as tarifas que já existiam. A América estava com tarifas demasiado baixas e o Donald Trump disse: não, a gente vai pôr as mesmas tarifas que eles, se eles podem, nós também podemos. E o que é perfeitamente lógico. Mas o mainstream media está a lidar com isto muito mal. Isto deve lembrar que isto são políticas que desde Bill Clinton, Barack Obama e até o próprio Biden foram pessoas que foram presidentes que estiveram sempre a favor desta questão das tarifas. Todos os presidentes estiveram a favor desta questão do controlar a despesa. Mas neste momento o que nós estamos a ver é que Donald Trump, um conservador, é que está a fazer esse controle. Ele prometeu que iria fazer e está a cumprir, coisa que desde Clinton, Obama e Biden prometeram e não cumpriram. Ele simplesmente está a comprar isso, a cumprir. O que aconteceu mais em relação às tarifas, Biden tentou fazer alguma coisa, aumentou algumas tarifas para a China e o problema é que a China contornou essas tarifas e, por exemplo, criou fábricas no Vietnã e no Camboja e que fez com que os produtos que na realidade vinham da China eram fabricados na China, enviados para o Camboja e para o Vietnã e depois eram feitos o relabel e eram de lá expedidos para os Estados Unidos para que não passassem a dizer que são chineses. E foi a forma como a China conseguiu contornar todas estas tarifas que o Biden na altura adicionou às tarifas que já havia. Desta vez o Donald Trump está a tentar dizer não quero essas tarifas, eu sei que estão a fazer isso e portanto nós vamos taxar estes países também muito, porque estes países estão a ser testas de ferro da China e nós não podemos aceitar uma coisa dessas. E isto, como eu já disse a semana passada, isto está a ser muito mal interpretado pelos investidores. Isto é, tanto os investidores no Sudeste Asiático, os investidores europeus e até os investidores americanos estão um bocado na dúvida se isto aqui é uma coisa boa ou uma coisa má. Ok? Ainda não existe aqui um certo desalento, vamos chamar-lhe assim, uma certa imprecisão do que se isto é bom ou mau. E por isso nós estamos a ver esta volatilidade, como nós vimos aqui nos últimos dias, desde que ela disse que as tarifas iam ser essas, portanto houve aqui uma descida que veio desde cá de cima, uma descida bastante acentuada. E nós vamos encontrar a mesma descida nos mercados de ações e já vamos mostrar isso. Ontem o que aconteceu foi, ele veio dizer, nós agora vamos parar as tarifas durante 90 dias e vamos tratar das negociações com as pessoas. Havia muita gente que vinha dizer, ele agora vai pôr estas tarifas e não vai mexer mais nelas e agora isto é para sempre. O que foi uma coisa que vocês que seguem este canal viram que não era verdade. Eu nunca disse isso, eu disse sempre que se os países resolvessem também baixar as tarifas que têm para zero ou perto de zero. Eu não acredito que zero seja um valor aceitável, porque há sempre questões alfandegárias, portanto 1, 2 ou até 3% é perfeitamente aceitável. Os 2,5% que os Estados Unidos cobravam pelos carros europeus é perfeitamente aceitável. Portanto, se cobrarem todos e o mesmo, nós estamos a falar de um mercado global muito mais robusto. E então eu acredito que ele agora ele disse que ia fazer uma paragem das tarifas durante 90 dias, iria negociar com os vários países e daqui a 90 dias iria fazer. O mais engraçado no meio disto tudo é que também há 6 dias atrás ele também já tinha, 7 dias neste caso, já tinha dito precisamente que isto já estava anunciado que iria ser o dia da libertação dos Estados Unidos, aquela pompa e circunstância toda. Os países já não acreditavam, não, ele é louco, ele não vai fazer isso. Ele chegou lá e fez. E esses países que inicialmente não queriam sentar à mesa com o Donald Trump e com a administração americana para negociar as tarifas, agora estão a dizer, meu Deus, por favor, comuniquem connosco, falem connosco, nós queremos pôr as tarifas a zero. Um desses exemplos é a nossa bela Europa, que começou logo por dizer que iria pôr tarifas e ia também ter repercussões nas tarifas, e depois já veio dizer que nós agora vamos fazer alguns produtos, geralmente os produtos industriais, que é a tarifa zero.
Isto mostra perfeitamente a má vontade e as más pessoas que estão neste momento na frente da União Europeia, nomeadamente a van der Leyen, que claramente tem uma política totalmente errática, que nós devíamos ter pessoas muito mais sérias no que diz respeito a esta política. Nós já devíamos ter diminuído estas tarifas porque sabíamos que ele iria fazer isso e não fizemos. Isto levou a toda esta a instabilidade do governo. E isso também, obviamente, quando nós passamos aqui, ao ver aqui a compra dos ETFs, nós vemos precisamente que nos últimos houve aqui começaram a ser tímidas as vendas e depois de repente muitas vendas porque as pessoas disseram, pá, vamos fazer short ao mercado, vamos vender, isto aqui vai descer tudo, o Donald Trump é um louco, portanto nós vamos vender tudo e daqui para a frente nós depois devemos comprar quando isto estiver lá em baixo. Epá, eu acho que as pessoas, é a minha opinião, e a minha opinião vale o que vale. Felizmente tem estado sempre certo nas opiniões que tenho aqui partilhado. Eu não sou um advisor, não percebo absolutamente nada disto. Sou só uma cara na internet a falar, não é? Uma talking head na internet. Mas até agora ainda não falhei em quase nenhuma das minhas previsões do que é que iria fazer. Portanto, sem perceber nada, não é? Porque sou um simples informático dedicado a estes assuntos, eu tenho acertado em todos os items. Talvez não tenha acertado nenhum a dizer que aquela questão do signo, eu disse que não era do signo, aquilo até poderia ser feito pela inteligência artificial e na realidade aquilo até se calhar é verdade. Pronto, isso falhei. Pronto. Mas de resto, todas as outras questões, especialmente económicas e macroeconómicas, mesmo sem ter conhecimentos formais de economia, tenho acertado a todos. Portanto, se vocês façam sempre a vossa investigação, confirmem sempre tudo aquilo que eu digo, porque eu também posso estar errado e estarei errado em algumas vezes, de certeza. Pronto, então o que é que nós estamos a ver agora aqui? Ontem, o Donald Trump a ter dito precisamente que iria parar as tarifas durante 90 dias para tratar das negociações, e o que nós vamos ver precisamente a mesma coisa no S&P 500, uma subida brutal do dia de ontem, que hoje, pronto, como subiu ontem muito, hoje temos agora aqui uma descida um bocado tomar ganhos, as pessoas a tomar ganhos, é perfeitamente normal que isso aconteça. O que nós vamos ver, por exemplo, em relação ao DIX, como ontem houve um conjunto muito grande de vendas, portanto o dólar index subiu, fechou no positivo, mas hoje como estamos a comprar muita coisa, seja ele Bitcoin, seja ele ações, obviamente o dólar index está a descer. É perfeitamente normal e isto é precisamente como as coisas funcionam. Em relação ao CPR aqui, não sei se terá muito interesse. Nós agora estamos aqui porque isto aqui tem a ver com as políticas económicas e a forma como as pessoas, os agentes económicos estão a responder a essas mesmas políticas. Portanto, falar aqui um bocado de technical analysis faz muito pouco sentido no meu ponto de vista. Mas seja como for, o que nós vemos é que depois desta grande candle verde, printámos aqui um ponto verde no gráfico e estamos em leve subida. Estamos neste momento com uma tendência de subida em relação ao que nós vínhamos visto. Estamos ainda na parte negativa do gráfico ao dia, mas estamos com uma tendência positiva que eu acredito que isto aqui poderá ainda descer um bocadinho mais ou andar precisamente para o lado em relação ao Bitcoin. Se nós descermos um bocadinho, eu vou passar um bocado à frente de todo o resto das outras time frames que não interessam absolutamente para nada. O que nós vamos ver é nos últimos 3 períodos de 15 minutos, aos 15 minutos temos tido descida, depois temos tido 3 períodos de subida, temos agora 3 períodos negativos. Pá, perfeitamente, diria. Isto tem a ver só com estes swings de mercado e as pessoas a tentar tirar ganhos e a tentar utilizar esta volatilidade dos mercados para ganhos pessoais. Epá, isto é manipulação pura dos agentes económicos, pura e dura. Não há muito mais a dizer em relação a isso. Mudando para as outras moedas, o Ethereum, especialmente o Ethereum, estamos neste momento a valores de $1.500. Eu vos disse que o Ethereum chegando a $1.500 era uma boa zona de comprar. Lembrem-se bem o que eu disse a semana passada. Não continuo a dizer a mesma coisa. Isto é uma moeda, eu não acredito muito nela no sentido em que tem que mudar a sua forma de desenvolvimento e o desenvolvimento de novas features e tudo mais. Tem que mudar isso. Mas eu acredito que o Ethereum é um bom projeto.
tem uma má liderança. O Ethereum Foundation claramente é muito mal liderado e precisa de uma liderança forte. Infelizmente não a tem. Tem uma liderança fraca, como eu já disse, mas não quer dizer com isso que não vá poder ter o seu apogeu e a sua força. Eu acredito que o Ethereum terá essa força. Como projeto em si, vocês comprarem agora, venderem a 13, a 4 e a 5 ou até mesmo a 10, como há quem diga que possa chegar, ganham dinheiro, mas não fiquem com o Ethereum na mão. Pá, isso é um bom asset de especulação. Neste momento, no meu ponto de vista, é um dos melhores assets de especulação. Ainda é o segundo maior asset do mundo cripto. Portanto, vai ter o seu pump depois do pump de Bitcoin. Olhando um bocado, voltando aqui ao dia. Então, desculpem lá, pronto, estava a falar do Ethereum e esqueci de mostrar-vos o gráfico, as compras e as vendas de Ethereum dos ETFs. Houve aqui no dia 4 de Abril um pouco de compras. Tivemos depois nula, provavelmente não houve dados referentes ao dia 7 de Abril, mas depois estamos também com as vendas estão a acontecer com alguma regularidade, como também acontece com o Bitcoin, como nós já vimos e tudo mais. Em relação às outras moedas todas, isto aqui é um pouco o que vocês acham, o que vocês acreditam nos vários projetos. Qualquer projeto destes não vai ficar por este preço. Por exemplo, o CRO, que já subiu até quase aos 11 cêntimos, está agora de volta aos 8 cêntimos, portanto é um projeto que tem pernas para andar. Esta subida teve a ver com uma questão de ETFs, dizer que o próprio Crypto.com poderia lançar uns ETFs e tudo mais, portanto teve o seu pump, ainda não lançou, não tivemos muito mais e ele voltou outra vez mais ou menos ao preço que estava, portanto seria comprar, chegar a este pump, vender e agora voltar outra vez a comprar, o que seria uma boa hipótese. Em relação às moedas de grande escala, o Terra Luna está neste momento, depois de ter vindo a descer, neste momento está a 5,05, portanto tem estado mais ou menos aqui nesta range de 5,06, 5,05 qualquer coisa, portanto quem acredita neste projeto, é um bom projeto que eu diria que isto é como se fosse o Bitcoin das moedas de larga escala, porque isto aqui é um projeto que não tem dono neste momento. Os antigos donos da Terra Labs abandonou este projeto e a comunidade agarrou e neste momento está a tentar levar o projeto para a frente, usando só de semente da comunidade. Portanto, eu vejo isto como um projeto com pernas para andar, mas a comunidade tem que se juntar e fazer as coisas corretamente para que aconteça. Da mesma maneira que o Bitcoin, depois da saída do seu fundador, a comunidade se juntou e transformou o Bitcoin naquilo que é hoje, e isto é sempre algo de bom de ver. O Shiba Inu está neste momento também em baixo, a descida tem sido global, neste momento está com 4,07. Temos o Pepe com 5 zeros, 6 zeros, 1, 2, 3, não, são 5,06. Portanto, estamos também numa zona muito baixa do gráfico. O Pepe é uma daquelas moedas que ainda não apanhou nenhum bull market, portanto, uma moeda comunitária que não apanhou nenhum bull market. Probabilidade, se tendo um bocadinho disto, a probabilidade disto se multiplicar por 10 ou por 100 vezes é mesmo muito grande. As moedas já passaram por bull markets, muitas vezes não multiplicam isso, mas as moedas novas têm essa possibilidade. Não vou dizer que é o PEP que vai acontecer, estou a dizer que isto é o que tem acontecido sempre, apesar de haver sempre aquelas moedas clássicas como o Dodge que continua a pampar sempre em cada bull market, e ele já está nisto, já não está nisto há mesmo muito tempo. Depois temos aqui outras moedas, por exemplo o Jasmine, que vocês agora não conseguem ver, mas pronto, vêm daqui. O Jasmine está, depois de ter já chegado a valores abaixo de $1, que eu falei precisamente, acho que falei semana passada sobre isto, deu valores abaixo de $1, está outra vez acima. Tivemos aqui uma subida, se alguém tivesse apostado no Jasmine, por exemplo, a subida de cerca de 40%, eu acho que tinha falado disto, cerca de 40%, quando ele estava no ponto mais baixo, a 8 décimos de cêntimo. Portanto, já subiu cerca de 40% a partir daí. O Bitcoin sobe um bocadinho, estas moedas sobem muito. E é por isso que os ganhos em altcoins, e somente nestas meme coins, onde estas moedas que têm algum potencial, é sempre de bom. Portanto, é uma boa moeda. Se não venderam no topo e ainda tem Jasmine e já está voltou ao baixo do valor que vocês tinham, vocês estão neste momento numa zona que é uma boa zona de comprar.
ok? Isto é uma moeda que terá um potencial de chegar a um valor à volta entre os 5 e os 10 dólares pelo seu market cap, mas não quer dizer que chegue. E depois tem tido uma certa... teve um certo hype porque muita gente, muitos altos funcionários japoneses de outras empresas como Toyota e havia uma outra que eu já não me aderiram e são neste momento fazem parte do board do Jasmine, o que isso ajuda um bocado a este hype do próprio Jasmine. Queria-vos mostrar também que o Bitcoin Dominance está mais alto, estamos neste momento praticamente em all-time high desde muito tempo, deixa-me ver aqui, desde quando é que foi a última vez que tivemos estes valores? Foi, deixa eu ter aqui a publicidade, foi em 2021. Vejam só, isto é, e já estava a descer. E a subir, tivemos aqui esta subida em 2019. Portanto, em jeito de subida, isto é, nós tínhamos estado muito abaixo, em jeito de subida, a última vez que estivemos neste ponto foi em 2019. E tivemos neste ponto entre 2019 e 2021. Estamos neste momento neste ponto. Como podem ver, que quando cair isto, quer dizer que é momento de altcoins, ok? Portanto, se nós formos ver, por exemplo, aqui em 2021, estamos a falar nas semanas de 2021, em março de 2021, por exemplo, o Ethereum, aqui foi tudo que caiu, aqui foi tudo quando caiu, março de 2021, não, foi aqui, não, houve esta subida, vejam bem, aqui no início de março houve esta subida e depois tudo veio a cair. E se formos ver aqui outras moedas, temos aqui esta subida, está outra vez março, temos uma subida, não foi aqui no all-time high, mas tivemos uma subida e assim sucessivamente. Normalmente o Bitcoin Dominance, quando desce, desce por duas razões, ou porque há uma alt season, então os altcoins todos estão a subir e o Bitcoin Dominance está a descer. Isto provavelmente aconteceu precisamente aqui no meio, nesta zona que está aqui. Mas neste momento nós estamos a chegar a esse valor. Estamos neste momento a 63%. A probabilidade de subirmos ainda mais um bocado e depois descer é grande. Estamos a iniciar o nosso bull market. Na realidade é o que isto poderá querer dizer. Em termos de valores totais, neste momento estamos com 2,5 trilhões de dólares de market cap. Não é muito comparado a valores que nós tínhamos aqui ainda há umas semanas, em dezembro, de 3, estamos mais ou menos com 1 trilhão a menos de market cap. Em termos de valores sem Bitcoin, estamos já estivemos bem pior, já estivemos aqui nos 800, estamos agora perto dos 900 bilhões de dólares, poderemos ter encontrado aqui o nosso bottom, isto é, as altcoins estão a recuperar ligeiramente, então o valor sem altcoins, sem Ethereum e Bitcoin, está também, como disse, está neste momento com uma tentativa de recuperação, mas ainda longe do topo, que será no 1.15, e nós estamos aqui com 770 bilhões de dólares do Bitcoin. Havia uma coisa que queria vos mostrar também, mas agora já me estou a recordar. Aqui, o que podemos ver em relação ao heatmap durante a última semana, este é o gráfico à semana, desde a última semana nós tivemos aqui, foi criado aqui um conjunto largo de shorts, aqui num valor à volta dos 85 mil e temos estado precisamente abaixo desse valor. Se nós aumentarmos um bocadinho isto para 2 semanas, por exemplo, o que nós vamos ver é que esta é uma zona claramente que é possível para muita gente que vai querer utilizar mas abaixo deste valor ainda não temos muito por onde ir, que haja aquela necessidade de vamos buscar estas liquidações e tudo mais. Tudo isto está a acontecer, estão a vender, não estão a abrir shorts ou a abrir longos, o que está a acontecer é literalmente as pessoas a venderem diretamente o seu e a transformarem em dinheiro, a vender o seu portfólio e ficarem com dinheiro na mão e não necessariamente a abrir shorts ou abrir longos. Portanto, isto é preciso perceber qual é que é a tendência neste momento do mercado, não necessariamente em leverage, mas em vendas em spot diretamente. Para terminar, eu aqui não abri, mas já vou ver aqui um bocadinho o Trading View do nosso CPR. Estamos em relação ao Bitcoin um bocadinho abaixo dos pivôs. Do Ethereum estamos claramente na zona da resistência, do suporte. O Jasmine estamos na zona perto dos pivôs. Também a mesma coisa com o Luna.
O Shiba está entre, não estamos muito próximos, estamos mais ou menos de meio. O Pepe está na zona dos pivôs, o que poderá indicar, ainda por cima, estamos aqui com uma zona, estamos com os pivôs muito juntos, o que poderá indicar que vamos ter um mês com volatilidade, portanto vamos esperar alguma volatilidade também no próprio Jobinu. Desculpa, o Pepe. O Cardano está entre os pivôs e o suporte. O Floki está está neste momento a negociar entre também os pivôs e os pivôs. Portanto, tudo mais ou menos negativo, abaixo dos pivôs, claramente. Nós neste momento estamos à espera de uma certa clarificação de toda esta questão dos mercados. Eu acredito que essa clarificação irá acontecer quando, por exemplo, o Donald Trump e a administração americana venham a dizer: já negociamos com esta entidade e agora as tarifas vão passar a ser estas, sendo, por exemplo, como eu disse, 2,5%, 2%, 3%, e nós vamos ter, cada um vai ter a mesma tarifa para todos os produtos, e quando isto acontecer, todos os outros vão levar um bocado para esta tabela. Os americanos estão a fazer isto porque eles acham, isto é preciso perceber uma coisa: o que eu digo aqui é uma questão de análise, não necessariamente o meu ponto de vista ou a minha opinião, mas cada um pode até achar que a minha opinião é essa. Não, mas aqui o que deve acontecer na verdade, os americanos, que sendo eles os maiores consumidores do mundo e também tendo algumas exportações, acham que estão a ser maltratados no mundo nas suas exportações. Os países como a China, por exemplo, e até mesmo no caso da Europa, protegem os seus mercados com tarifas e os Estados Unidos não estavam a fazê-lo. E então é esta injustiça que os Estados Unidos sentem é que faz com que estas tarifas aconteçam. É verdade que isto pode não interferir, e pode não interferir diretamente com os mercados de cripto, que não têm necessariamente a ver com isso, e é verdade, e eu concordo com vocês, mas neste momento quem investe em Bitcoin são também os mesmos agentes que investem no mundo das ações. Eu acho que eu não mostrei. Mostrei, sim, senhor. Que investem em ações, e então o que eles fazem nas ações fazem o mesmo no cripto. Se eles vendem nas ações, vendem o cripto. Se eles compram as ações, compram no cripto. Portanto, cada vez mais os dois mercados, tanto de ações como de cripto, estão interligados. A diferença entre os dois é que no mercado de cripto também temos a parte do retail que não temos no mercado das ações, que é pessoas como nós que não vemos este canal, e eu também, que também fazemos alguma mudança, também fazemos alguma alteração, porque somos muitos e podemos, a determinado momento, por causa de uma notícia, por causa de alguma coisa, de repente sai tudo a comprar, e isto é um tanto ou quanto imprevisível em relação ao que diz o mundo da alta finança e estes agentes económicos, estes fundos que compram e vendem assets, no caso de cripto e ações. Portanto, eles fazem aquilo de uma forma mais científica e nós fazemos as coisas de uma forma mais emocional, e gostamos de um determinado cripto, olha, está em baixo, vamos comprar, estamos em cima, vamos vender, vamos tirar aqui um bocado de lucro, enquanto que eles fazem isto de uma forma mais científica e mais profissional. Não quer dizer que seja correta, só mais científica e mais profissional. Portanto, é por isso que existe neste momento esta ligação, ou este paralelo entre o mercado de cripto e o mercado das ações. E mais uma vez, porque que eu faço este paralelo? Porque que as ações do Donald Trump e da administração americana têm consequências no gráfico diretamente, e as consequências nós vemos tanto no mercado das ações e no mercado de cripto. Portanto, eu espero que tenha feito entender que toda esta história que eu tenho vindo a contar, especialmente por causa da questão das tarifas, faz sentido a falar sobre elas, mesmo sendo este um canal só de cripto, mas tudo está interligado, e é por causa disso que nós temos que entender precisamente o que é que está a acontecer, para que nós não sejamos apanhados com as calças na mão. Esta é uma boa zona de comprar. Se quem acha que tem uns 250 dólares, 50 dólares, 100 dólares, whatever, qual seja o vosso valor, esta é uma boa zona de comprar. Aqui em cima, também não quer dizer que fosse mau, mas aqui em cima poderia ser mais arriscado. Aqui começa a ser melhor. Poderá ir mais abaixo? Claro que pode. Mas, ao invés de esperarem e não ir, o melhor é comprar um bocadinho agora, e se continuar a descer, continuem a comprar. Mas não comprem tudo. Não vendam a mulher, não hipotequem a casa, não vendam os filhos para comprar cripto. O que vocês devem fazer é um bocadinho de acordo com as vossas vamos imaginar que vocês têm 200 dólares que querem investir. O que devem fazer é
Hoje, esta semana investe em 50, para a semana investe em 50. Vamos imaginar que é Bitcoin. Compro 50 dólares de Bitcoin, 50 dólares para a semana, 50 dólares para a semana, 50 dólares na semana seguinte. E assim, gastaram os 200 dólares e podem aproveitar precisamente toda essa descida do Bitcoin. Se o Bitcoin continuar a descer, continuam a comprar. E no final, gastaram os 200 dólares e têm vários níveis para quando eu fizer o bounce, vocês também vão poder ganhar em vários níveis. Pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham uma excelente semana. Uma excelente semana. Tenham um bom fim de semana, que está aí quase à porta. E não se esqueçam de, como sempre, tenham umas boas trades.